Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Olá, líderes! Sejam bem-vindos ao quadro Líderes em Ação. Hoje nós estamos aqui na 6ª edição. Convido você que ainda não assistiu às demais, voltem alguns quadros, assistam, que vale muito a pena. São dicas aplicáveis que vai fazer diferença aí no seu dia a dia e nos resultados do seu trabalho. Para quem está chegando agora, ou para relembrar, eu sou Juliane do Carmo, sou trainer de líderes e equipes. Eu tenho especialidade no desenvolvimento da liderança e dos colaboradores que fazem parte das equipes. Meu compromisso, eu sempre falo que é com o desenvolvimento. Eu quero que as pessoas tenham sucesso no trabalho, de forma a fazer com que as coisas sejam mais leves, mas também produtivas, com compromisso e com os resultados que a gente sabe que o mercado exige. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito interessante, vocês viram aí na divulgação, que são perfis comportamentais de liderança. Esse assunto é fantástico. Inclusive, está no cerne do meu trabalho, está no foco de tudo aquilo que eu realizo. E eu percebo claramente como a importância se dá nesse sentido quando a gente aborda sobre comportamentos, até porque vocês percebem que a questão da mudança aí no mundo, a gente sabe que ocorre gradativamente, isso ocorre muitas vezes de forma rápida, só que ao mesmo tempo que muda as situações, a gente percebe que muda muito a questão comportamental das pessoas. Então as pessoas elas vão mudando muito, podem perceber ao longo da história, havia algumas características de liderança, alguns posicionamentos, formas de lidar, que lá atrás funcionava. O tempo mudou e hoje a gente sabe que não funciona mais. Por quê? Porque as coisas mudaram, mas principalmente as pessoas. Então o comportamento, conforme ele vai sendo evoluído ao longo do tempo, precisa ser evoluído também o comportamento da liderança, que é o papel-chave aí das organizações para fazer com que as coisas aconteçam. O trabalho de vocês é mobilizar as competências das pessoas para que elas atinjam resultados, para que elas trabalhem de maneira a oferecer aquilo que a empresa necessita. Mas isso a gente só consegue se a gente tiver um líder que se conhece, que sabe exatamente a potência que é e quais são os pontos também com muita clareza que precisam ser desenvolvidos. Existe uma base teórica, líderes, de estudos, tá? Que a gente, claro, não tem tempo aqui para abordar dentro do quadro, que é muita informação, mas tem estudos que comprovam que há padrões de comportamento. E ao longo da história ficou comprovado que existem 4 perfis principais de liderança, quando a gente fala aí em relação a comportamentos. E é sobre esses comportamentos, de forma mais objetiva, que a gente vai trabalhar aqui, pensando nos pontos fortes de cada um e quais pontos são de alerta. Quais são as tendências que não são tão positivas que podem atrapalhar o resultado. Mas enquanto eu falo do perfil de vocês, eu quero que vocês fiquem atentos para tentarem se identificar, mas ao mesmo tempo pensem nos objetivos da sua empresa nesse momento. Que momento que vocês estão vivendo? Às vezes é uma mudança de cultura, às vezes a empresa está passando por alguma mudança interna que vai impactar aí nos resultados, nos colaboradores, na forma que vocês precisam se posicionar. Enfim, desafios surgindo, novas oportunidades, muitas vezes crescimento da organização. Então são cenários reais que acontecem em diversas empresas e vocês precisam acompanhar essa mudança e através de conhecer o perfil que vocês têm e que nesse momento se está a favor ou não do negócio, fica muito mais fácil. E talvez vocês pensem, Juliane, então você quer dizer que em algum momento tem que mudar de perfil? Não, nós não mudamos de perfil, mas nós precisamos nos adaptar às situações e com isso nós vamos desenvolvendo competências comportamentais que antes nós não tínhamos ou potencializando aquelas que nós já apresentávamos. Olha que interessante. Então pensem aí no contexto que vocês vivem para vocês pensarem nos comportamentos, que vocês vão apresentando também. Vamos falar dos perfis principais? Dentre eles, pessoal, nós temos aqui o dominante. Como é esse perfil comportamental da dominância? São líderes que são mais audaciosos, mais objetivos, mais práticos, gostam de desafios, buscam muito resultados, Então eles têm esse perfil, são autossuficientes, não tem essa dependência do outro. Em contrapartida, tem pontos de alerta. Pessoas, líderes com esses perfis tendem a ser mais dominadores ali, no dia a dia, a não ter tanta paciência, às vezes ser um pouco mais inflexível. Não quer dizer que sejam grosseiros, mas às vezes tem uma fala que dá, na verdade, essa conotação. Então, às vezes tem líderes que falam, Juliane, mas eu não percebo que eu sou assim. E às vezes realmente não percebe, mas quem está de fora tem essa percepção. Então depende do nível de desenvolvimento de cada líder, fica notório essas características em maior nível ou menor. Por isso a gente sempre vai usar o termo tendência. Que às vezes fala, não, isso aqui eu já não tenho mais, ou isso aqui eu não apresento. Então tem uma tendência a. Ao mesmo tempo, quando a gente fala do influente, do líder que tem essa característica comportamental, ele já tem uma
capacidade de lidar com pessoas, ele gosta de estar entre pessoas, tem um perfil mais da comunicação, né? Eles se comunicam bastante, falam bastante, são mais sensíveis, muitas vezes até um pouco mais levados pela emoção, eles têm essas características. E tem alguns pontos de alerta também, porque líderes com essas características tendem a ter dificuldade de dizer não, geralmente gostam que as pessoas o aceitam, muitas vezes eles não se posicionam da maneira que deveriam para poder ali ter todo mundo mais próximo, então isso acaba sendo algo que precisa ser, né, um ponto de alerta. Ao mesmo tempo também, às vezes não tem muita profundidade, alguns assuntos são mais superficiais, e muitas vezes pela emoção acabam agindo por impulsividade. Então são esses pontos de alerta. Quando a gente fala aí do perfil estável, a gente fala de profissionais, de líderes que são muito cautelosos, são bons ouvintes, gostam ali de entender o outro, tem essa facilidade de conciliar as situações, na hora de tomar decisões eles pensam mais, né? Não são muito pelo impulso. E ao mesmo tempo, alguns pontos de alerta, né? E às vezes eles têm uma tendência, muitas vezes, a ter dificuldade de tomar alguma decisão, são um pouco mais passivos, né? Tem uma dificuldade, muitas vezes, em lidar com a mudança, porque eles gostam sempre ali, sempre daquela mesma forma, né? Tá estável, tá tranquilo. Então, às vezes, passar por alguma mudança é um pouco mais desafiador. E nós temos outro perfil também, que é o analítico. O analítico, ele se caracteriza, né? Através de algumas informações comportamentais bem interessantes, alguns padrões de comportamento. Então, eles são mais lógicos, mais racionais, eles vão muito pelos números, eles precisam ali ter uma base com mais profundidade para tomar decisões, então eles têm essa análise muito mais aprofundada, são mais minuciosos, detalhistas. Em contrapartida, também tem pontos de alerta. Então, às vezes tem alguma dificuldade de tomar decisões, porque eles pensam muito, e isso acaba se estendendo muitas vezes em relação ao tempo. Tem uma tendência ao perfeccionismo, então às vezes acabam cobrando mais de si, às vezes cobrando um pouco mais dos outros. Então, essa cautela também no processo de tomar decisões e analisando ali o que é mais necessário, acaba tendo uma tendência a se prolongar um pouco mais por conta desse perfil, né, de nível de maior exigência, de maior cautela também. Percebem que nós temos características positivas a serem desenvolvidas, todos nós. Então, líderes, o meu convite é que vocês reflitam e pensem, poxa vida, Juliane, mas parece que eu tenho um pouquinho de cada um, e realmente, nós temos um pouco de cada, porque as nossas demandas, as situações que acontecem, elas vão exigindo isso de nós, mas nós temos uma maior predominância em um, geralmente, ou dois desses perfis. Às vezes, acontece até 3, são alguns casos peculiares. Mas eu gostaria que vocês fossem pensando em qual que eu me destaco, né? Quais características me formam, né, na verdade, a pessoa que eu sou. E o que eu tenho de positivo que eu posso potencializar para o momento atual, para os objetivos que eu estou nesse momento trabalhando para alcançar. E quais são aqueles pontos de alerta que a Juliane falou lá no vídeo, que eu tenho uma tendência a, então eu preciso estar atento, né, para poder trabalhar. O meu convite, pessoal, é que vocês possam buscar profissionais que usem, inclusive, instrumentos, ferramentas que fazem esse mapeamento, e não é através de um instrumento, são vários instrumentos que a gente passa a ter ali um diagnóstico aprofundado do perfil. Quando a gente conhece, né, com clareza as nossas características, a gente sabe como usá-las a nosso favor, né, para o nosso próprio benefício, para a empresa e, claro, para a equipe que a gente lidera. Tudo bem? Espero que vocês tenham se identificado. A gente vai se encontrando aí para novas informações, novos conhecimentos. Até a próxima. Tchau, tchau. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levening. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. GPO.net, democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Telecontrol. Remax, a maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo o futuro. Life Empresas, com sua empresa sempre. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Sítio da Paz Eventos, sua satisfação é a nossa alegria. Eficaz Consultoria. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Grupo Paradigma. Ruberley Rocha Contábil.
Centro Automotivo Porto Seguro. Média Bis, o seu negócio na internet. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui. Estúdio Estética Automotiva, som e acessórios em geral.